A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós entramos no dia 141 da nossa leitura bíblica anual. Estaremos lendo Salmos 105 e 106. Nosso tema, lembrar as obras de Deus renova a fé. Estamos no desafio sugerido pelo Nick, aqui na frente do McDonald's. Eu acho que ele queria vir comer aqui, mas não deu certo. Vamos lá. Deus e o seu povo, Salmo 105. Deem graças ao Senhor, invoque o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos seus juízos, ou melhor, e dos juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã, como porção da sua herança. Quando eles eram em pequeno número, pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã, quando andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, Deus não permitiu que ninguém os oprimisse. E por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado. A palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O dominador dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o senhor de sua casa e administrador de tudo o que possuía, para, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com seus servos. Deus lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue e assim desfez morrer os peixes. A terra deles produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Deus falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em toda a terra do Egito. Por chuva deu-lhes granizo e fogo chamejante naquela terra. Desvastou-lhes os vinhedos e os figueirais e quebrou as árvores da terra deles. Ele falou e vieram gafanhotos e lagartas sem conta, que devoraram a vegetação do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte todos os primogênitos da terra deles, as primícias do seu vigor. Então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque lhe tinham infundido terror. Deus estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo e um fogo para os iluminar de noite. Pediram e Deus fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram como um rio pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Ele conduziu o seu povo com alegria e com júbilo, os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações,
E eles se apossaram do fruto do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia! A graça de Deus e a ingratidão de Israel. Salmo 106. Aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo, e me glorie com a tua herança. Pecamos com os nossos pais, cometemos a iniquidade e procedemos mal. Nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão, das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar vermelho. Mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou. Ele os fez passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos dos que os odiava e os resgatou do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios, entregaram-se à cobiça no deserto. E nos lugares áridos puseram Deus à prova. Concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. A terra se abriu, engoliu Datã e cobriu o grupo de Abirão. Um fogo se acendeu contra o grupo deles. As chamas devoraram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo de metal fundido. E assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, seu escolhido, não houvesse intercedido, impedindo que o seu furor os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. Pelo contrário, murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz do Senhor. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto. E também espalharia entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se juntaram em Baal-peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, provocaram a ira do Senhor e a peste se espalhou entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo, e a peste cessou. Isso lhe foi atribuído como justiça de geração em geração para sempre. Depois provocaram Deus nas águas de Meribá, e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou sem refletir. Não exterminaram os povos, como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, se mesclaram com as nações e aprenderam os seus costumes. Adoraram os seus ídolos, os quais se tornaram armadilhas para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocentes e o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes o libertou, mas eles o provocaram com seus planos e na sua iniquidade foram abatidos. Mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles da sua aliança e se compadeceu
segundo a multidão de suas misericórdias, fez também com que deles tivessem compaixão todos os que levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graça ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém. Aleluia. Vamos então às leituras complementares. Salmos 145, 3. Grande é o Senhor e digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A sua grandeza é insondável. Salmo 103 e 2. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Esses fatos foram escritos para nosso ensino, 1 Coríntios 10 e 11. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertências a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. É para nós mesmos, amados irmãos. O nosso resumo no dia de hoje diz: esses salmos narram as obras poderosas de Deus e a repetida infidelidade do povo. Ao recordar suas maravilhas, o coração é chamado ao arrependimento, gratidão e fidelidade renovada. Glória a Deus. Meu amado irmão, dá um check de leitura concluída, coloca nos comentários se alguma coisa tocou o teu coração no dia de hoje e também coloca aí um desafio para que eu vá fazer a leitura em alguma parte da nossa cidade, juntamente com a minha filha, com a Ele. Amém? Se inscreva no canal se você está gostando, compartilhe, assim mais pessoas são motivadas, incentivadas a fazer a leitura da Bíblia, a se alimentar da palavra. E também você nos ajuda a cumprir, a chegar a uma meta que nós precisamos aqui no YouTube, para que coisas novas possam vir. Quero dizer para você que a partir de julho nós teremos o nosso devocional noturno, intitulado uma série Indo Dormir com o Espírito Santo. Se você acha que é uma ideia bacana, coloca nos comentários, diga que você gostaria e nós vamos estar juntos. Amém? Fica na paz do Senhor, Deus te abençoe.